E estamos ao vivo com o deputado estadual Tiago Amaral, que está meio bravo aí, vamos falar assim, uma linguagem bem clara. É que ontem foi retirado da Assembleia Legislativa, a pedido do governador Ratinho Júnior, o projeto de lei que prevê isenção de ICMS para empresas de tecnologia de Londrina e também queria beneficiar Cornélio Procópio, Campo Mourão e Guarapuava, cidades que têm sedes da Universidade Tecnológica do Paraná. Passou do meio-dia, já dá para dizer boa tarde, né, deputado? Boa tarde, com certeza, apesar de não termos almoçado ainda, tenho certeza que você também não almoçou, mas boa tarde a todos que nos acompanham aí, né? O que você viu e por que o governo Ratinho Júnior retirou do ar, aliás, retirou do ar, ó, retirou da Assembleia esse projeto, deputado? Bom, o projeto, na verdade, ele não foi retirado da Assembleia, ele saiu de pauta da CCJ, né? Então, portanto, não é um retrocesso, mas sim uma paralisação, vamos dizer, não é? Mas é claro que eu não fiquei satisfeito com essa posição, e, claro, com todo respeito, é claro, ao governador e à estrutura da liderança do governo, mas eu não fiquei satisfeito justamente pela importância que esse projeto tem, pela grande expectativa que nós temos em relação a esse projeto e pela importância que ele terá, principalmente para o desenvolvimento daquilo que a gente chama e considera como o nosso próximo patamar de evolução da cidade de Londrina, que é justamente na área tecnológica, né? Então, um benefício fiscal que é um incentivo, na verdade, para as nossas empresas que trabalham nesse ramo tecnológico de inovação, que já tem esse benefício hoje para as cidades de Pato Branco e outras três mais, como Foz do Iguaçu, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão. E esse benefício essa cidade já tem desde 2007, aproximadamente, e a gente vem trabalhando há pelo menos 4 anos para estender esse benefício à cidade de Londrina. E por que estender para a cidade de Londrina? Nossa vontade, é claro, é estender para o estado inteiro, mas entendendo que isso também traz uma impactação, nós, ao menos para aquelas cidades que tenham aquilo que a própria lei já prevê, que é o benefício para as cidades que tenham a UTF-PR, nós não podemos abrir mão. Justamente pelo impacto e pela grande construção que isso vai fazer na cidade de Londrina. Então, é lógico, a gente não fiquei feliz, né, não gostei mesmo, porque realmente é um compromisso do governo que tem conosco, a cidade de Londrina. A gente tem trabalhado muito para essa lei acontecer. Agora, eu quero, sem dúvida, acreditar, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas a gente precisa estar acompanhando de perto, que essa lei volte agora à pauta já em agosto, né? A gente teve tão logo a notícia da saída de pauta da tarde de ontem, a gente já ao final da sessão plenária, nós fomos até a liderança do governo para estabelecer com a liderança do governo um prazo, um momento, um deadline aí para que essa lei volte, né? E nós não vamos descansar enquanto isso não acontecer. Isso é seguro e pode ter certeza que não vamos abrir mão disso. A gente já está recebendo alguns comentários aqui. O Marcelo Barbosa dizendo: menos Estado, mais oportunidades e progresso, e privatiza tudo. Vamos devagar com a dor aí, Marcelo. Vamos entender primeiro direito como é que é essa lei. Deputado, traduz essa lei. O que ela traz realmente de benefício para as empresas que estão instaladas nestas cidades, onde tem a Universidade Federal Tecnológica do Paraná? Bom, tecnicamente, essa lei ela dá um incentivo para aquelas empresas que fazem a operação de importação de componentes eletrônicos, hardwares, né, vamos dizer assim, placas, chips e tudo mais. Normalmente isso acaba vindo da China, e após fazer essa importação, eles aqui desenvolvem um software, e esse software é depois anexado, inserido, embutido nesse hardware e, portanto, se fabrica um produto final. Não é um produto final com tecnologia, lógico, seria, no caso, londrinense, com o desenvolvimento do software londrinense, anexado, portanto, no hardware que vem de fora. Por que essa lei é tão importante para esse segmento? Porque nós sabemos que ainda competir com os componentes que vêm de fora é quase impossível, apesar de nós já termos empresas hoje que estão avançando
da construção de componentes aqui também no Brasil. Mas a realidade é que os insumos são muito mais baratos lá fora, o acesso aos insumos também são muito mais baratos, e a capacidade de produção desse tipo de produto lá fora é muito mais fácil. Então, para que as nossas empresas aqui, que desenvolvem softwares, tecnologias, soluções tecnológicas, como brilhantemente a gente tem inúmeras na cidade de Londrina e no Paraná como um todo, para que elas possam, de fato, ser competitivas, naturalmente elas têm que trazer esse software, esse hardware, esses componentes de fora. Então, é nessa operação, né, que esse benefício serve. E como é que ele funciona? Quando você traz um produto de fora do Brasil, você tem uma série de impostos, e um deles é o ICMS na importação. Então, esse ICMS na importação, ele é muito pesado. Por quê? Porque, na verdade, você tem que desembolsar um dinheiro à vista, você já pagou essa mercadoria à vista, porque quando você compra de fora, normalmente você vai pagar à vista. Sim. Então, você pagou à vista essa compra que você fez, aí quando o produto chega para você desembaraçar o produto na alfândega, você vai ter que pagar os impostos todos que são devidos, entre eles o ICMS. Então, você se descapitaliza quase que totalmente nessa operação, que você ainda vai ter que produzir esse equipamento, produzir esse material, fechar essa conta para aí depois vender. Então, o que essa lei faz? Ela dá um benefício do diferimento do ICMS, de 100% do ICMS na entrada desse produto no Brasil. Então, portanto, você não paga mais o ICMS quando o produto entra. Você posterga ele para quando o teu produto vai ser vendido, ou seja, para quando você vai receber. Mas esse incentivo, ele foi melhorado, porque além de você jogar para a saída, como tecnicamente se fala, não é? Quando você difere para a saída, no momento da saída, o Estado também concedeu um crédito presumido desta feita, não é? De 80%. Então, você não paga nada na entrada, joga tudo para a saída, e antes de pagar o que está 70% o valor que você deveria pagar. Portanto, basicamente, se você fosse pagar R$100 na entrada, né, desse 50 na entrada mais 50 na saída, você não paga nada na entrada, pagaria 100 na saída, mas com esse benefício fiscal de 80% nessa saída, você vai pagar apenas 20. Então, é claro que é um benefício que coloca as empresas que recebem esse benefício num patamar de competitividade muito maior. É claro que isso não é uma muleta, é claro que isso não pode ser um artifício e achar que qualquer produto, portanto, vai ser competitivo apenas pelo benefício. Não vai. São produtos extremamente qualificados, de altíssima tecnologia, mas que as empresas acabam tendo mais competitividade para uma série de fatores quando ela tem esse benefício. Por exemplo, um dos maiores desafios nossos na cidade de Londrina. Nós somos grandes formadores de capital, não é? Então, grandes formadores. Nós formamos quase 900 engenheiros, né, hoje aí por ano na cidade de Londrina, entre uma das atividades, né? Fora outras tantas áreas que são afetas diretamente à inovação, mas quando nós formamos esse pessoal, quando nós preparamos esse pessoal, a gente acaba concorrendo virtualmente ou fisicamente, principalmente com São Paulo. São Paulo chega com a sua... Desculpa interromper, mas esse é um assunto interessante, até porque a gente atende uma entidade que brigou muito por isso, que há alguns anos houve um movimento muito forte para que as universidades de Londrina e da região aqui oferecessem, em especial, cursos de engenharia, né? Porque havia muitas empresas aqui que tinham que trazer profissionais de fora para ocupar essas vagas, porque em Londrina tinham poucos engenheiros. Houve uma mudança agora nos últimos 2, 3 anos que a gente percebe que agora nós temos essas universidades atenderam, criaram cursos, agora você tem um número X de engenheiros de diversas áreas que estão prontos para trabalhar, mas por outro lado veio crise, veio pandemia, veio tudo, e as empresas encolheram. É meio complicado essa matemática, mas é uma necessidade óbvia de você abrir mais mercado local, não só para abrigar esse pessoal para poder ter vagas de trabalho, mas também para que haja um crescimento econômico e que isso gere imposto para a cidade, né? Na verdade, acho que a tua colocação final ela é estratégica, porque assim, o que gera imposto não é a formação do capital humano, né? O que gera dividendos para nós é quando você forma o capital humano, quando você tem uma empresa, quando você tem bons postos de trabalho que pagam bons salários, e que esse recurso gerado pela empresa, esse lucro da empresa, ao invés
de ser mandado para outras cidades fique em Londrina. Então, quando isso acontece, fatalmente toda a lucratividade dessa empresa, além dos salários bons que são pagos pela empresa, eles revertem para a cidade, porque se o dono da empresa, é claro, é londrinense ou vive em Londrina, naturalmente que a lucratividade que ele tiver, ele fatalmente vai investir ou na ampliação da sua empresa novamente, que vai injetar novamente recursos para dentro da cidade, ou ele vai fazer investimentos outros em outras áreas para diversificar o seu capital, diversificar suas atividades, mas também na cidade de Londrina. E ao contrário, quando nós formamos o profissional, que custa, né? A formação profissional Sim. custa. Toda empresa, quando parte para isso, faz um investimento. É igual ao time de futebol, né? Você monta lá a base do time, não para ganhar dinheiro, você monta a base do time para formar o teu profissional, para depois você não ter que gastar para comprar ele. Né? Então você monta a base do time, mas onde é que você vai ganhar dinheiro? Você vai ganhar quando ele der certo, quando ele explodir para o mundo do futebol e você puder usar ele realmente no profissional para ganhar títulos. Né? Então é isso que a gente precisa. Sim. A gente precisa formar os nossos profissionais, mas a gente precisa que as empresas nossas tenham capacidade para contratar esses profissionais, tenham competitividade para contratar esses profissionais, porque a gente sabe que isso acontecendo significa que elas estão crescendo, estão gerando mais emprego, estão gerando mais lucratividade. Então é a grande sacada dessa lei. Né? Hoje Londrina já é o principal polo de inovação do Paraná. Nós temos hoje a maior densidade de startups do nosso estado, chegamos aí a 400 e poucas startups, esse número, é claro, ele pode oscilar sempre um pouco mais, um pouco menos, mas mais de 400 startups, dominamos mais de 30% de quase 40% de todas as startups do Paraná estão em Londrina, baseado principalmente aí na estruturação do agro, que a gente tem um número bastante elevado também, também na área de saúde e outras verticais que nós estamos trabalhando, mas a verdade é que quando a gente conclui esse processo, quando vem a startup, quando faz a incubação, quando faz a aceleração, a empresa está pronta para ganhar dinheiro, como na própria formação do profissional, quando a gente deixou ela redonda para ganhar dinheiro, que o produto dela está validado, tem mercado, vai começar a faturar, o que acontece? Vêm as empresas, os grandes grupos de São Paulo, né, os investidores de São Paulo, e compram essa startup com a seguinte exigência, que ela seja levada para São Paulo, né? Então a gente acaba perdendo, a empresa perde os investimentos que foram feitos. Então, quando a gente consegue organizar um ambiente de inovação mais adequado, e essa lei ela vem como um dos fatores desse ambiente de inovação, nós temos maiores probabilidades de manter as nossas startups, manter as nossas empresas de tecnologia aqui dentro da estrutura da cidade de Londrina. E aí, naturalmente, o ciclo volta a acontecer. Né? Então, isso realmente é o que a gente precisa. Hoje, no Paraná, como eu disse, Pato Branco tem esse benefício. Isso é um problema para a gente? Nem tanto, porque quanto mais cidades do Paraná tiverem esse benefício, melhor é, porque nós não temos que ter receio dos nossos irmãos paranaenses recebendo essas empresas. O que nós Mas, por outro lado, deputado, essa lei existe desde 2007, e enquanto essa lei estiver só para algumas cidades, a competição, inclusive de empresas, a cidade que não tem perde competitividade. Né? Então, deveria ser mais equânime, não deveria? Sim, sem dúvida. A gente tem uma regra nessa lei que é a regra da UTFPR, né? Então, as cidades que têm o TFPR têm o direito a esse benefício. Então, acontece que a gente tem, além de Pato Branco, né, e essas cidades que eu já citei, nós temos o TFPR na cidade de Londrina, na cidade na cidade de Campo Mourão, na cidade de Guarapuava e na cidade de Cornélio Procópio. Não é? Portanto, nós, graças a esse trabalho dos políticos e líderes da nossa cidade, nós tivemos acesso a essa importante instituição que, de acordo com essa lei, é o requisito. Né? Então, assim, se é esse o requisito, nós temos direito. E se nós temos direito, nós precisamos também ser atendidos. Né? Isso é bom para o Paraná. Isso é bom para o Paraná. E a nossa grande luta é para que, na sequência, outras cidades mais, mesmo as que não têm o TFPR, também possam receber esse benefício importante para o nosso estado. O Cid Gomes está perguntando como participar desse projeto do Parque Industrial. Olha, não é bem o tema que nós estamos discutindo. O Parque Industrial é um trabalho que está sendo desenvolvido
pela Prefeitura de Londrina, junto com o governo do Estado, mas não necessariamente tem a ver com essa lei de ICMS para tecnologia. Deputado, quando o governo decidiu retirar... Posso fazer, claro. Um link aí, um gancho, né? Em relação ao que comentou o Cid, não nesse parque industrial, mas a gente tem hoje um parque tecnológico em Londrina, né? Nós temos um parque tecnológico em Londrina, esse parque tecnológico está recebeu recursos importantes, fruto de articulação minha, junto ao governo do estado, para a conclusão do Tecnocentro. O que é o Tecnocentro? Né? O Tecnocentro, na verdade, ele vai ser, ele é um prédio, mas a gente chama, é o hub, né? Vai ser o grande hub da inovação em Londrina. O hub é como se fosse o ponto de ancoragem, né, o ponto de parada, a casa da inovação em Londrina, onde tudo sobre inovação estará instalado. A gente quer colocar laboratórios de inteligência artificial que já estão sendo previstos para isso, não é? Colocar outras empresas que possam também se instalar nesse hub, para que esse hub, de fato, que tenha lá impressoras 3D e outras estruturas mais, possam auxiliar nesse processo de desenvolvimento da tecnologia. A gente sabe que nem todas as empresas, principalmente as de pequeno porte, vão ter condições de ter o seu próprio laboratório, e em outros casos, mesmo as grandes não têm interesse em fazer um investimento pontual para construir um laboratório extremamente tecnificado e tecnológico, apenas para servir, porque não seria eficiente esse investimento. Então, esse hub vai recepcionar essas tecnologias todas que poderão ser compartilhadas com as empresas. E a partir disso, né, desse investimento que já foi feito, nós aí nesse parque tecnológico, com toda certeza, nesse hub, junto com essa lei, nós teremos um grande avanço, né, um importante avanço para o desenvolvimento da tecnologia. Então, eu só queria fazer esse gancho aí. Pode continuar a tua pergunta, da saída da lei, né? Não, eu ia colocar duas coisas. O Nelson Tsukahara, empresário aqui de Londrina, ele diz o seguinte: está faltando força política em Londrina. E aproveitando, a Márcia Manfrim, que é presidente aqui da Associação Comercial e Industrial, ela diz que esse é um projeto de extrema importância para a cidade de Londrina. Pensando nisso, deputado, por que exatamente a liderança do governo decidiu retirar de pauta por um período esse projeto? Qual foi a justificativa, o argumento que eles usaram? Outras cidades que realmente gostariam de ter esse benefício se sentiram em segundo plano em função de não se ter esse acesso a esse benefício, né? Então, concordo plenamente com o que disse o nosso amigo Nelson Tsukahara, que realmente a gente precisa se fortalecer politicamente cada vez mais. Nós vamos melhorar a qualidade, inclusive, da nossa representatividade política, a quantidade também da nossa representatividade política. Agora, nesse caso, especificamente, nesse projeto, nós podemos dizer que nós estaremos à frente das outras cidades. Até dá para se dizer que foi uma grande força política que nós conseguimos travar. Mas não é a força política isolada do parlamentar, é a junção dos demais parlamentares também, mas principalmente da sociedade civil organizada que estipulou isso como meta há quase 4 anos, junto com o nosso setor de inovação, que é o nosso ecossistema de inovação, que realmente é muito forte, que conseguiu organizar esse trabalho e direcionar essa demanda para a gente. Então, essa grande organização é que nos possibilitou, de fato, a sair na frente das outras cidades. Esse projeto de lei ele só está realmente sendo discutido na Assembleia hoje, essa ampliação desse benefício só está sendo discutido hoje graças a esse grande trabalho que foi feito de forma conjunta. Então, é claro, agora o porquê da retirada? Claro, naturalmente, talvez se nós não tivéssemos acesso agora a esse benefício, nós também iríamos cobrar do governo do Estado. O que eu coloquei que eu não concordo é que essa lei já foi retirada uma vez. No ano passado, no final do ano passado, ela foi enviada para a Assembleia, depois de uma longa articulação que a gente fez, consultas ao CONFAS foram feitas para evitar qualquer tipo de problemas sobre o aspecto fiscal na discussão com os demais estados. Então, a consulta ao CONFAS foi feito um excepcional e bastante extenso estudo de impactação financeira no estado do Paraná com a concessão desse benefício. Inclusive, foi apresentado pelo governo do estado uma forma de compensação dessa redução, retirando um outro benefício no estado. Portanto, todo o trabalho foi feito de forma minuciosa, né, de forma minuciosa. Então, o que nós
o que nós precisamos agora é que o que eu realmente estou cobrando é que qual a motivação? Né? Por que efetivamente, depois de lá atrás de ter sido retirado, ser retirado de novo? A argumentação é a mesma. É que a pressão foi muito forte nas outras cidades e precisa se achar um caminho para realmente, na sequência, poder também trabalhar com as demais cidades. O que eu tenho defendido esse benefício hoje atinge, basicamente, de fato, apenas uma cidade, que é Pato Branco. Né? Legítimo, ótimo, que maravilha, e a gente quer, não que acabe, a gente quer estender. E venha a ser a cidade do chefe de gabinete hoje do governador Ratinho Júnior, né? Não que eu queira botar veneno nessa conversa aí, mas, né, é meio estranho, né? De fato, o Guto Silva é o chefe da Casa Civil, é a cidade dele, não é exatamente graças a ele que essa lei existe, é uma lei que até tem o nome de Lei Zucchi, né, que é o ex-prefeito da cidade, ex-deputado, inclusive, né, mas agora o que a gente realmente precisa é aumentar a competitividade do Estado. Eu entendo que um solo fértil em todo o Estado vai trazer dividendos para todos, né, então não adianta a gente cercear o direito das outras cidades, pelo contrário, quanto maior o número de cidades que tenham a possibilidade de receber esse benefício fiscal, melhor é, porque quem vai ser beneficiado? Aquelas cidades que têm realmente o ecossistema bastante consolidado, como é o caso de Londrina, né? Então, assim, o que eu tenho dito olha, para cidades, por exemplo, de Maringá, Cascavel e outras mais terem acesso a esse benefício, não é cerceando a ampliação agora da cidade de Londrina, por exemplo. Pelo contrário, porque se nós não conseguimos incluir Londrina, que atende a todos os critérios da lei, que já teve o seu estudo de impactação realizado de forma profunda pela Secretaria. Quase um ano de estudos foram elaborados para a gente ter certeza que realmente esta lei, que esse benefício fiscal traria mais ganhos do que prejuízos. Só para você ter uma ideia, a Secretaria da Fazenda tem hoje um recebimento de 20 milhões de reais, e de 20 milhões por ano, né, por parte dessas empresas, e a estimativa é que passe de 100 milhões a nova receita com esse benefício. Quer dizer, não conceder um benefício, o Estado ainda vai aumentar a sua lucratividade, né, vai aumentar o seu recebimento. Então, se nós não fizermos isso para Londrina agora, com toda certeza, a distância que as demais cidades têm para que essa lei, de fato, passe a vigorar também nessas outras cidades, ela é muito maior. Ela é muito maior. Porque, veja só, é aquela velha história da porteira, né? Depois passou o boi, passa a boiada. Só que se não passar o boi, amigo, se não passar o boi, não vai passar ninguém. Então vai ficar só a única cidade que está lá hoje, tem 13, 14 anos aí já recebendo benefício, e mais ninguém do estado do Paraná. Então é isso que a gente quer. Passa a Londrina, que já está avançada, que já está no ponto, que atende aos critérios, atende os requisitos, e na sequência vamos trabalhar para ampliar também para as demais cidades. Que a lógica geralmente é a seguinte, né? Quanto mais empresas conseguem redução de impostos, mais elas conseguem investir no próprio negócio, ampliar os seus mercados, produzir mais e gera mais impostos, que acaba compensando essa redução no processo inicial, quer dizer, só tem vantagens. E o nosso também aqui, espectador hoje aqui, o Marcos Jimenez, que é presidente do sindicato da indústria metalúrgica, metalmecânica de Londrina, ele está dizendo o seguinte: obrigado, deputado, pelo empenho, junto aos demais deputados e sociedade civil organizada, e também pela aprovação dessa lei que é essencial para o setor eletrometalmecânico e de tecnologia da informação. Você está percebendo, né, que está todo mundo te pressionando e pressionando também os demais parlamentares para que isso agilize. Falta pressão, então, também em quem tem a caneta, que é o governador Ratinho Júnior? Eu acho que é inegável o quanto que nós conseguimos avançar, né? Porque podemos dizer que até um ano, talvez, a gente estava sem tantas perspectivas. Nós chegamos, inclusive, a organizar um grupo para entrar judicialmente questionando o Estado em função da não ampliação desse benefício para a cidade de Londrina. Então, nós fizemos um trabalho realmente muito profundo até para chegar às vias de fato, né, com o governo do Estado. Mas o governador, ele foi muito firme no ano passado, ao final do ano, e foi muito firme agora, recentemente, em conversas que eu tive com ele, foi muito firme, inclusive, na resposta que foi dada
ao setor produtivo em recente visita que foi feita para ele aqui em Curitiba, como foi firme agora novamente em dizer que Londrina vai ter esse benefício, que nós vamos aplicar esse benefício. Então, eu mesmo, pelo próprio compromisso dele, ele mesmo já está se pressionando a transformar isso em realidade. O que a gente tem que compreender também, é natural, que a construção do processo político ele é um processo de articulação, né? Eu entendo isso. E eu não discordo em relação ao governo quando ele trabalha para justamente articular e deixar isso da melhor forma possível. O que eu realmente fiquei me senti muito controvertido com a situação foi o fato de nós termos enviado esse projeto para a Assembleia no passado, ter sido retirado, tem o tempo para construir, para reorganizar, não é? E agora, quando é reenviado, suspende por mais um período. Ele não foi retirado como da outra vez, ele foi apenas suspensa a discussão dele, que era para ter sido concluída ontem na CCJ. Mas, como eu disse, a gente já tem a sinalização de que em agosto esse projeto volta. Então, eu acho que a pressão, né, boa, importante, saudável, que deve ser feito por parte da sociedade, ela está sendo feita. Inclusive, a Márcia, nossa presidente, primeira presidente mulher da ACIL, de extrema competência, diga-se de passagem, né, o Marquinhos, que também já comentou aí, já, junto conosco, ajudaram a liderar uma carta, e já foi enviada essa carta ao governador, justamente questionando ele do porquê que realmente foi feita essa retirada ou essa suspensão da tramitação do projeto, né? Então, pode ter certeza que nós não vamos deixar isso morrer quietinho, né, passar batido e ir embora sem que a cidade tenha esse avanço, né? Isso para nós é de extrema importância e só vamos descansar, ou melhor, não vamos nem descansar quando tiver esse benefício, né? Porque aí que nós vamos trabalhar mais. Mas a gente só vai deixar de cobrar o governo quando realmente esse benefício estiver aprovado. Outra coisa, o Ricardo Rezende, empresário também, ele está perguntando, peraí, mas então não há sustentabilidade no negócio se essas empresas não tiverem um benefício fiscal? Eu não sei se eu entendi bem, mas se a pergunta foi se a sustentabilidade das empresas em permanecer abertas sem esse benefício, aí, se for isso, eu convido ao Ricardo a conhecer o ecossistema londrinense de inovação, que com mais de 400 startups, com um extraordinário trabalho já muito bem conduzido pelo setor produtivo londrinense, que já vem dando excepcionais resultados, inclusive na própria cidade rural, que é uma das grandes, que é a pioneira no Brasil, inclusive, de aceleradoras de startups dentro de uma sociedade rural, mostrando até mesmo as estruturas que são naturalmente mais conservadoras estão em Londrina extremamente modernizadas. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que a sustentabilidade das empresas, ela tanto é real como elas já estão, de fato, produzindo grandes resultados para a cidade de Londrina, e o que nós estamos trabalhando aqui é para que a gente consiga transformar e aumentar ainda mais esse potencial, porque a gente sabe que cidades como São Paulo, por exemplo, têm poderio econômico maior do que o nosso, tem pessoas que investem muito mais no ramo de inovação, então a competitividade, muitas vezes, com a cidade de São Paulo, por exemplo, ela fica quase que desleal, né? Se os nossos empresários, empreendedores todos de Londrina, aqueles que têm capital, investissem mais em inovação, em tecnologia, como acontece em outros lugares, talvez a gente nem precisasse, ainda assim, de um benefício como esse. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que com essa organização que a gente está fazendo, esse trabalho todo está sendo feito, realmente, com essa aprovação dessa lei aí, aquilo que a gente chama de... Não vou nem dizer sustentabilidade, sustentável mas isso tem tudo para ser, sem dúvida, o grande próximo passo de desenvolvimento da cidade de Londrina. O advogado Tito Vale está perguntando, deputado, esse projeto é constitucional, pois cria um benefício para alguns municípios em detrimento de outros, portanto, iria ferir a isonomia. Já passou pela Comissão de Justiça? Tito, na verdade, claro que esse funcionamento, agora, o que está sendo feito, na verdade, não é a criação de um novo benefício. O que está sendo feito
Na verdade, é a extensão legalmente dos benefícios que já estão aprovados e previstos numa lei de 2007, que é essa lei que criou esse exato benefício para a cidade de Pato Branco, dois vizinhos, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu, que está em vigor, que jamais foi questionada pelo governo do estado, e que, portanto, se ninguém questiona, se você aprova uma lei, ninguém questiona, ela está válida, não é? Porque se ela está surtindo efeitos, se ela está surtindo efeitos para o mundo jurídico, como advogado que você sabe disso, ela está válida, ela só deixará de estar válida quando, em algum momento, alguém questionar a sua constitucionalidade ou essa lei for revogada. Então, o que está sendo feito aqui não é criando um novo benefício, é apenas atendendo aos requisitos da lei já criada, que prevê que as cidades que têm o TFPR devem receber esse benefício, estão inserindo expressamente a cidade de Londrina, Cornélio Procópio, Campo Mourão e Guarapuava. Até, diga-se de passagem, eu questionei sobre a necessidade de se fazer isso por lei, porque, no meu entendimento, a lei já diz que as cidades do Paraná que têm o TFPR devem ter direito a esse benefício. O problema é que, nesta mesma lei, eles foram expressos em relação a quais cidades receberiam o benefício. Então, a gente tem... entendeu se necessário fazer uma descrição expressa desse dispositivo, justamente das outras cidades, justamente para não ter questionamento. É que o leitor também está dizendo o seguinte, que a lei foi estendida a Foz do Iguaçu também, Pato Branco e Foz, e o entendimento da Receita Estadual está pacificado desde 2011. Qualquer contribuinte dos 397 municípios 399, na verdade, podem fazer o mesmo tratamento tributário, dando às empresas domiciliadas também em Foz. Ou algumas empresas, ele cita Gemalto de Pinhais, Positivo Informática, Bematec de Colombo, Vision, que também fechou benefícios em Curitiba e Pato Branco. Deputado, o Nelson Tsukarara, ele pergunta... Esse projeto ele foi iniciado dentro da Secretaria da Fazenda. Sim, então, sim. Foram feitos, inclusive, pelos fiscais, pelo Departamento da Receita do Estado, que faz as estimativas de impactação, são eles que fazem, né? Então isso passou por lá. A informação que traz de título é uma informação extremamente importante, não sei se foi ele que falou isso aí, mas é extremamente... Não, outro leitor. Então, esse outro leitor, a informação é de extrema importância, eu não tenho acesso a essa informação, eu não tenho conhecimento em relação a isso, e tenho certeza que ninguém do setor produtivo, principalmente e aqui do meio político ou das que estão à frente realmente dessa discussão, também tem essa informação. Então, até eu gostaria de pedir, se ele puder enviar para você, Cláudio, um pouco melhor descrito, ou esse parecer, porque deve ter um parecer, portanto, da Receita, para a gente poder utilizar isso, porque se tiver, é claro que o caminho já está mais do que meio caminho andado, né? Quase que 100% andado. Sim. Outra pergunta que é recorrente, nós percebemos o seguinte, que no entorno de Curitiba há sempre um benefício maior por estar por lá, e o governador sempre está aparecendo por lá para inaugurar grandes obras, grandes investimentos, em especial de geração de receita e empresas novas lá. Por outro lado, no interior do estado, essas visitas do governador geralmente é para pintura de meio-fio, aquelas coisas mais comezinas, que não trazem exatamente receita, né, para os municípios e crescimento para o interior do estado. E a gente percebe que, quando ocorre, são regiões mais fortes politicamente. Deputado, eu sei que as entidades aqui apoiam muito o seu trabalho, etc. e tal, mas, na sua opinião, também está faltando um pouco mais de mobilização da cidade, não só do empresariado, mas também mobilização política para pressionar o governo e para ter essa equanimidade, por exemplo, na região, com relação ao Estado? Eu concordo, a minha avaliação é que Londrina realmente ela acabou adormecendo em berço esplêndido, porque, de fato, o Paraná é o que é graças à cidade de Londrina, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Economicamente, nós sabemos que o Paraná, até a década de 60, 70, era o Paraná do interior, era o Paraná pé vermelho, e tudo aquilo que nós temos de rodovia construídas no Paraná e aeroportos não foram graças à capital, foram graças ao suor do trabalho, do desenvolvimento do norte pé vermelho, né? Todas as regiões do Paraná devem ao norte do Paraná
esse início de pujança no nosso estado, graças principalmente à época da economia do café e tudo mais. No entanto, depois de algum tempo, nós parece que nos acomodamos porque entendemos que Londrina cresceu tanto e era tão relevante, chegou a ter o terceiro maior aeroporto do Brasil, né, só perdia para São Paulo e Rio de Janeiro, que nós achamos que ela por si só já andaria, ela já andaria, né, que a cidade não precisava mais se mobilizar, que a cidade não precisava mais se organizar, que isso tudo aconteceria normalmente, como acontece em uma grande cidade, como acontece na própria capital Curitiba, como acontece em outras capitais e em outras grandes cidades. Mas a realidade é que nós tivemos uma grande mudança do motor econômico nosso, né, que à época era o café se foi, nós passamos por um grande processo de reorganização, e aí nós privilegiamos quase que único e tão somente o setor de serviços e o setor bom, já que eu me recordo aqui, mas principalmente o setor de serviços, né? Vemos uma cidade prestadora de serviços, então a gente acabou aí comércio, né? Então acabamos privilegiando e focando apenas nisso, achando que as indústrias viriam para cá naturalmente. O fato é que Curitiba era subdesenvolvida, a capital do estado do Paraná era subdesenvolvida, nós tivemos um grande trabalho pelos governos para fortalecer o desenvolvimento econômico da capital, e a capital, além de ter tido esse grande trabalho, a verdade é que ela é a capital. Né? Então, a capital, mais esse grande trabalho, a cidade de Curitiba anda sozinha. Você não precisa de uma grande mobilização da sociedade civil londrinense, uma grande mobilização dos curitibanos para que a cidade ande. Ela vai andar naturalmente por ser a capital. Agora, Londrina, apesar de ser a capital do interior, ser a segunda maior cidade do estado, ser uma das grandes cidades do Brasil e do Sul, a verdade é que nós não vamos andar sozinhos, porque nós não temos portos, né? Nosso aeroporto não é um gigante do aeroporto. Nós temos uma boa posição geográfica, mas nós não temos recursos naturais, além da produção rural, que nos posicionem tão bem, por exemplo, como é posicionado hoje a cidade de Ponta Grossa, que além da sua excelente posição, né, que o anel viário acaba caindo todo ele lá, né, quem vai para Curitiba hoje, em qualquer lugar que está do estado do Paraná, tirando a região metropolitana, passa por Ponta Grossa, né? Então, isso necessariamente já é um grande ponto para a cidade, e eles tiveram uma grande mobilização, né? Vou citar um exemplo aqui de mobilização. Ganhamos, o Tubarão ganhou ontem, isso é verdade, fomos agora para a final do Paranaense. Eu estou meio azulado hoje, mas é por causa do Londrina que venceu ontem, empatou ontem com o Operário. Mas a verdade, Cláudio, é que você que é um apaixonado e acompanha tão de perto, sabe que o Operário é fruto dos investimentos dos empresários locais. Sim. E o Tubarão não é. O Tubarão não é. Inclusive, temos hoje, liderando o processo, né, da estruturação do Tubarão, na SM Sports, alguém que veio para Londrina, mas que não é de Londrina. Né? Sim, então, veio fazer um projeto esportivo. Então, isso, e não quero aqui, não é uma crítica, não, pelo amor de Deus, né, o Malucelli, pelo contrário, acho que é um excelente trabalho, mas é isso que eu digo. Né? E eu tenho certeza que ele concorda com isso também. Que, na verdade, em Ponta Grossa, quem hoje comanda o time, a estruturação do time, as finanças do clube, é toda feita pelas empresas locais. Né? Então, a gente vê a Pado estampando o uniforme do Tubarão, isso nos deixa muito feliz. Né? Eu acredito, as redes de supermercado também estão trabalhando nisso, mas a gente sabe que a gente precisa de muito mais. Né? Então, assim, essa união que a gente vê em outras cidades, que a gente vê em Maringá, que a gente vê em Cascavel, que a gente vê em Ponta Grossa, a gente também precisa. E se nós tivermos essa união, essa organização, somado, Cláudio, a força da história da cidade de Londrina, da imagem de Londrina, porque se qualquer lugar do Brasil que você vai andar e falar de Londrina, todo mundo sabe, né, conhece Londrina. Outras cidades que às vezes estão melhor organizadas que nós não têm essa mesma fama. Mas nós temos a fama, temos o nome, temos a história. E se nós tivermos organização também, é claro que a gente é imparável, é claro que a gente é imbatível. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Precisamos sim da mobilização, não só da sociedade civil, mas de toda a cidade em torno dos grandes projetos. Bom, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, deputado, na sua avaliação, na sua percepção, esse projeto volta logo para a Assembleia, para ser votado, aprovado, e as empresas
já serem beneficiadas ou ainda vai precisar de muita conversa por lá? Não voltando em agosto, eu com certeza teria uma surpresa muito negativa. Então, a expectativa e a perspectiva nossa é que no início aí de agosto, no retorno aí já das atividades parlamentares, né, que acabam tendo recesso agora de 2 semanas, que a gente já tem essa lei. Esse compromisso foi feito pelo líder do governo, né, na tarde de ontem, e também feito, nas palavras dele, pelo próprio governador. Então, eu até teria uma conversa com o governador hoje, acabei não conseguindo estar lá, porque a pauta acabou demorando muito aqui na Assembleia, mas vou falar com ele com toda certeza, para justamente não termos dúvida de que realmente isso volte em agosto. Agora, é como qualquer processo, né? Se a pressão de Curitiba for maior do que a nossa, daqui a pouco tem que ceder mais para lá do que para cá. Então, a pressão boa que eu falo, né, essa organização, essa mobilização, ela, na verdade, é apenas uma demonstração do quão importante esse projeto é para a cidade de Londrina. Então, mais do que pressionar por pressionar, é pressionar mostrando a importância que esse projeto tem para nós. Então, eu acredito que em agosto isso saia, mas com certeza esse trabalho permanente deve ser mantido. Deputado, muito obrigado pela sua participação, esclarecimentos, um agradecimento também a todo o pessoal aí que participou, mandando perguntas, fazendo questionamentos, isso é sempre muito importante. E ainda, se você não se inscreveu no maior blog do sul do mundo da Vila Recreio, né, no canal do nosso blog aqui no YouTube, por favor, não se esqueça e apertar o sininho para as notificações. Abraço, deputado, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, Cláudio, e a todos os que nos acompanharam. Foi um prazer estar falando com você sobre esse assunto importante. Valeu. Valeu.